se tornou símbolo de toda a resistência, o grande Jean Moulin. E Jean Moulin, então torturado, pego pelos nazistas pela Gestapo. Já não mais encontraram o seu corpo, que depois de muito torturado, foi pela Gestapo assassinado. Mas eis que o grande de Gaulle, que retornando do seu exílio involuntário da Inglaterra, tal como da Inglaterra voltar o Júlio um dia, de onde da França partira, de Gaulle decide em 1964 honrar a memória dos resistentes que lutaram bravamente, torturados e mortos, na noite, nas encruzilhadas, contra os nazistas que dominavam aquela terra. E de Gaulle resolve então, num gesto simbólico, pegar as cinzas possíveis, simbólicas, de quem de cinzas nada mais havia, as cinzas de Jean Moulin, e pede para o grande literato, para o grande escritor André Malraux, fazer o seu inexcedível, inovidável, belíssimo discurso, emblematizado em uma frase, porque levavam estas cinzas que nada haviam dentro de um sarcófago como este, da rainha que ali está de corpo, e naquele simbólico ato levavam para o cenotáfio, aquele monumento que recebe cinzas de ninguém. E diz Jean Moulin, e diz o grande André Malraux, entre aqui, Jean Moulin, para servir de exemplo à juventude de nosso país, pela luta que você travou em favor da democracia. Emulando o grande literato e pensador, digo nesse simbólico local, sede do Ministério Público Bandeirante, a poucas quadras do pátio do colégio, onde São Paulo nasceu, e ali Anchieta plantou a sua cruz, e ali nascia a civilização bandeirante, a poucas quadras do maior berço da intelectualidade jurídica do país, o Largo de São Francisco, a poucas quadras, aqui neste local, nesta noite de encontro de tempo histórico, a poucas quadras do Tribunal de Justiça, onde está o salão dos passos perdidos, que simboliza os nossos heróis. E me permita os organizadores desta noite, deste evento, para aqui propormos então um simbólico cenotáfio, para trazer as cinzas dos nossos heróis, que construíram a história do júri do país, e que aqui não estão mais dentre nós, mas se aqui estamos, é porque somos a água que corre da água que já correu. Se me permito reverenciar, ler os seus nomes, reverenciando tanta história, inteligência e integridade, dizendo, entre aqui Galdino Siqueira, promotor bandeirante que acusou o assassino do senador Pinheiro Machado em terras fluminenses, você que teve a coragem de arrostar o poder, você que serviu enquanto bandeirante em terras fluminenses, entre aqui Galdino Siqueira, para servir de exemplo nesta noite à juventude do meu país, entre aqui Roberto Lira. Você que nasceu no velho Nordeste e foi brilhar em terras cariocas. Você que abraçou as crianças órfãos de pais assassinados. Você que abraçou as viúvas e que foi modelar exemplo de promotor de júri. Entre aqui Roberto Lira. Você honrou a nossa história e deve ser conhecido pelas novas gerações. Entra aqui, Cordeiro Guerra, você que tinha a postura de um soldado da lei, que conseguiu ser o único promotor do júri, a não meramente ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas presidente daquela corte. Entra aqui, velho promotor do júri, entra aqui, Cordeiro Guerra, você é um exemplo à juventude que precisa conhecê-lo. Entrem aqui, tantos colegas ilustres e tanto de todo o Brasil, tanto quanto foram o nosso Ibrahim Nobre, o grande orador e o tribuno da Revolução de 32, entra aqui, Ibrahim Nobre, você que engrandeceu naqueles júris que varavam noite na década de 30, no final dos anos 20, e que sua paixão pela tribuna era tão grande, que pediu que quando morresse, fosse enterrado com a sua beca, e foi por ela enterrado, atendendo-se o pedido que fizeram em vida, enterrado ao lado de sua esposa,
como a simbolizar os dois amores que tiveram na vida, o profissional e o amor puro, o amor filha, o amor a uma mulher, como a entrar em outras terras, com outras gentes ascendendo, quis entrar com a sua beca que tanto postulara por justiça na terra, entre aqui todos os puros de alma, todos os grandes que souberam honrar a grandeza dessa ancestral instituição. Se me permite, senhor presidente desta mesa, entre aqui Washington Epaminondas das Barras, presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo, que em 1995 acreditou num jovem promotor de justiça para fazer o primeiro Congresso Nacional dos Promotores do Júri em Campos do Jordão, comprando uma ideia que um jovem com poucos anos de Ministério Público lhe dizia: este é o caminho do futuro, meu caro Bar. Vamos reinaugurar a paixão pelo júri no Brasil e reacender a chama de nossa gente. O júri está morto, daí que nós precisamos evocar esta resistência daqueles que pensam que justiça é algo que se faça apenas pela informática. Dizer que ser promotor do júri é ser como esses homens. E aqui nesse local, que a cruz que a Anchieta cravou aqui a tão poucas quadras, essa cruz simbólica das vítimas que representamos, no dia que o júri cair, é algo desta cruz que tombará. E no dizer do grande condestável do direito do grande Rui Barbosa, são as paredes das vigas mestras da justiça que poderão ruir, e com ela a própria democracia. Entrem aqui, meus queridos colegas de todo o Brasil, e tal como naquela mágica noite de um setembro como este, de 1995, já passados quase 30 anos, nos reuníamos em uma noite fria como esta, nas montanhas de Campos do Jordão. Eu digo, entrem aqui, meus colegas, de Cruz Ideal, promotores do júri, entre todos os que em vida ajudam-nos a carregar esta cruz, cientes de que quando no próprio passamento permanecerão vivos na memória dos que acreditaram na justiça, honraram o júri, buscaram a verdade, celebraram a vida e respeitaram a Deus. Entrem aqui, meus colegas, nós somos promotores do júri. Ainda temos, 200 anos depois, orgulho de sermos os defensores da vida, num país que desde então matou a milhões. Eu dedico a vocês, promotores do júri. E como fizeram o grande Cordeiro Guerra, a memória de todas as vítimas de homicídio, que a despeito dos meus esforços, os assassinos permaneceram impunes. Eu dedico a vocês esta fala. Entrem aqui. Obrigado.